Olá pessoal, é o Homero de novo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pode Ser. E bem, aqui comigo está ela, a desenhista quase profissional, a analisadora Luciana. Oi, gente, eu não sou nada disso. E hoje a gente vai trazer mais uma notícia bem interessante para vocês. Então, bora pro vídeo. Yeah. E bem, galera, no Pode Ser News de hoje, a gente trouxe uma notícia bem interessante para vocês. Vocês lembram daquela animação Billy Mandy, aquela que passava no Cartoon Network? Era bem doido. Sabe? Lá em 2000 e pouco, lá quando nos primórdios assim da galera que assistia as animações clássicas assim do Cartoon Network. Lembra dessa animação aí que tinha o Billy, a Mandy, tinha o esqueleto, o puro osso, né? O puro osso. Era muito legal, mas dava medo, né? Com certeza, um pouco de medo até dava, mas é meio bizarro também. Mas o que acontece? Bom, a gente ficou sabendo, ainda há pouco lendo as notícias aqui, que um dos motivos para a animação ter sido parada, ter sido cancelada e não acontecer, foi porque o produtor dela, o criador da animação, pediu demissão. O criador de Billy Mandy, o Maxwell Atoms, ele pediu demissão após basicamente ter sido xingado, não diretamente xingado, mas ter sua obra de Billy Mandy criticada, né? Super criticada por um vice-presidente lá do Cartoon Network. E isso foi logo depois de ter sido lançado um filme spin-off tratando dos personagens secundários. E na real eu não sabia que existe esse spin-off. Você sabia, Homero? Não, eu muito menos. Não fazia nem ideia. Pois é. Eu não sei se veio pro Brasil. Não lembro que época foi que lançou. Porque, tipo, esse caso aconteceu em 2008, né? Que foi na época da série. Mas eu não sei quando exatamente que lançou esse filme. Mas enfim, logo depois do filme, o vice-presidente de desenvolvimento e programação da Cartoon Network, Michael Ovelin, que eu devo ter falado errado a pronúncia, ele criticou bastante o criador de Billy Mandy. Você quer falar o que tá dizendo? A animação ali, na verdade, essa daí que tu tá falando, é a Under First, né? A Under First Halloween Bash. Ah, isso aí. Isso aí que tu falou. E, incrivelmente, ela é de 2008. É justamente no momento. Então, pra tu ver que foi depois disso, entendeu? Tipo, foi depois dessas produções. Foi logo depois. Exatamente. Eu acho que até por causa disso. Talvez até porque ela teve um pouco rendimento, pouca repercussão, sabe? E talvez por isso que o rapaz lá, o vice-presidente, tenha considerado ruim. Só que ali, ó, em uma postagem ali, ó, no Tumblr, eu acho que se fala assim, Maxwell Atoms, ele conta que a produção teria sido a gota d'água para o Michael Owen, que era o vice-presidente do desenvolvimento de programação do Cartoon Network na época, né? E o que aconteceu? O criador de Billy Mandy, ele afirma que o Owen fez críticas pesadas assim no trabalho dele, depois de ele ter lançado esse spin-off aí, e disse que Atoms, ele teria arruinado a marca do Cartoon Network com esse tipo de produção. Pesada. Não é verdade, porque tipo, o pessoal gostava bastante da animação do Billy Mandy, só que pelo fato da animação não ter gerado, tipo, muita repercussão, até porque na época eu acredito que como as pessoas tinham menos acesso a conteúdo, por exemplo, hoje a gente tem acesso a muita coisa na internet. Se vai sair qualquer coisa de animação, de qualquer assunto, a gente já sabe. De vários lugares do mundo ainda. Sim, se essa animação saísse hoje, muito provavelmente ela ia ser bem recebida, entendeu? Mas talvez saiu na época errada, em que não tinha grande lançamento, não era super bem visto, não tinha tanta distribuição. E aí, por causa disso. Só que aí, ele meio que afirmou uma coisa meio besta, sabe? Que ele fazia um desenho animado horrível. Mas é que na real, o desenho Billy Mandy era uma coisa meio inovadora em si. Porque era um desenho meio de terror, né? Tinha poucos desenhos que eu lembro que também eram de terror. Tipo aquele... O Cão Covarde, que era um pouco assustador. Eu acho que até o Invasorzinho também era. Mas eram poucos que realmente eram de terror. Então, ele tinha uma ideia muito
além assim da época, ainda mais porque os episódios eles não tinham continuidade. Um assunto que começava no episódio terminava no mesmo episódio. Então, talvez por isso tivesse preconceito na época, né? E talvez por isso que o vice-presidente também acredite que isso poderia ter arruinado. Mas eu não sei exatamente o que fez ele pensar isso, visto que até hoje é lembrado, sabe? Muita gente assistia. Não tenho certeza. E basicamente essa fala daí é do cara que gerou o cancelamento da animação e a demissão direta do Sim, criador. era o vice-presidente. Então, pra tu ver como é que um tipo de influência muda tudo, entendeu? Tipo, é uma crítica que faz algo que poderia ter continuado, muito provavelmente, porque até tinha aquele jogo, acho que não sei, tinha um personagem do Cartoon Network, que era um jogo de videogame, e tinha vários personagens do Cartoon Network. Entre eles tinham personagens da animação Billy Mandy. Então, tipo, pra tu ver como era importante essas animações. E muito provavelmente ela ia continuar por um bom tempo, assim, até o pessoal enjoar, porque era uma animação bem famosa e bem, assim, vista pelas pessoas. As pessoas assistiam bastante Billy Mandy. E é até irônico, né? Porque ele falando, você acabou com a imagem do Cartoon. E hoje em dia esse desenho é meio que um clássico do Cartoon. Foram perguntados pro Aitons se ele não planejava ir pro Adult Swim, né? Onde passam, tipo, outras animações distribuindo. Por exemplo, uma das animações que é distribuída no Adult Swim é aquela do Samurai Jack, que também era uma animação que tu tinha há bastante tempo, sabe? O pessoal, eu acho que não lembra tanto quanto de Billy Mandy, mas ela passa no Adult Swim. Só que ele falou que não queria transmitir, até porque, por causa dessa fala do cara lá, do Olen, né, que era o vice-presidente. Sim. Imagina, fica meio ruim assim, imagina tu levar a tua animação pra lá e falar que essa animação colaborou pra destruir a marca do Cartoon Network. Meio pesado, até porque o Cartoon Network não faz sucesso hoje em dia. Exato. Hoje saturam muito o Incrível Mundo de Gumball e outras animações que, tipo... Área de Aventura, apenas um show. Que basicamente mantém o Cartoon Network. Só que, de certa forma, tá saturando. Então, tu colocar todo esse peso do erro de ter destruído a Cartoon Network num único cara é meio... E isso, tudo que a gente tá falando, tipo, na época lá mesmo. Então, outra coisa, a gente só sabe esse comentário. Imagina o que mais ele não ouviu, trabalhando assim no dia a dia lá. Então é bem compreensível que ele não queira voltar. Prejudica também a carreira do cara, né? Até pensar porque... É que ele ficou demitido, ele foi afastado do Cartoon Network, só que ele ainda tem participação muito forte. Pra tu ver que o cara, ele teve influência grande. Por exemplo, ele também é responsável por exemplo, Teen Titans Go, que é uma animação que passa hoje bastante na TV. Sim, passa até que no Brasil é distribuído por alguns canais de TV, tipo o SBT. Ele também trabalhou em 2 filmes do Scooby-Doo, que é o desenho animado do Bonícola, acho que é. Sim, eu já vi esse desenho. E recentemente ele tentou fazer o retorno das aventuras de Billy Mandy com um filme. Só que, obviamente, os dirigentes do Cartoon Network rejeitaram a proposta dele, né? Segundo eles, os jovens de hoje não têm uma identificação muito forte com esse tipo de animação. Que é verdade também. A geração de hoje em dia, infelizmente, não veria muito bem as animações de Billy Mandy. Até porque, se tu comparar as animações de Billy Mandy pra época, muito pessoal vai considerar, tipo, normal. Mas tu traz a mesma animação hoje em dia, muito provavelmente a animação não seria bem vista pro público atual de hoje em dia. Até porque... a gente sabe que Billy Mandy é uma animação que ela traz alguns aspectos meio dark, assim, meio pesados de alguma forma. Terror. Meio até crítica, em formato de crítica. E eu acredito que como a geração militante hoje em dia é dessa forma, acredito que não pegaria muito bem. Então, apesar de o cara ter feito tudo isso, ser responsável pelo Jovens Titãs em ação, Scooby-Doo, e ainda mais outras coisas, ele ainda assim acabou sendo prejudicado por causa de uma produção que era bem feita, que era Billy Mandy. Então, sim,
Isso justifica muita coisa, esclarece muita coisa, mas infelizmente a notícia é triste, entende? De Pensar que uma julgamento, animação né? dessas acabou por motivos internos, por motivos de produção. Pois é. E outro motivo também porque eu acho que como as animações de hoje em dia estão mais bobinhas assim, seria muito estranho ter uma única animação assim de terror. Do estilo Billy Mandy, que é muito diferente. Por exemplo, tem aquele desenho, o, o Carinha Otimista. Como é que é o nome? Clarence, o otimista. É, o Clarence Otimista. Nossa, colocar esse negócio do Clarence ao mesmo lado do Billy Mandy, acho que, não sei, não parece que é o mesmo canal. Mas se bem que teve também outras animações depois dessa que eram de terror, como aquelas historinhas. Historinhas para crianças malcriadas. Histórias assombradas para crianças mal criadas. Que também era um desenho brasileiro, mas que foi criado depois de Billy Mandy. E ainda assim, mesmo tendo coisa de terror, também aparece na Cartoon. E acho que fez um sucesso. Só que acho que era um pouco menos dark do que Billy Mandy. Já que não tinha tantas coisas bizarras assim. E era um pouco mais comédia. Depende do ponto de vista, não. Não sei, é que Billy Mandy tinha umas coisas muito estranhas. É que isso é uma questão cultural também. Tu colocar Verdade. Billy Mandy que é uma animação adaptada com contexto de o que é terror americano para um contexto do que é terror aqui no Brasil. Se tu comparar histórias assombradas para crianças mal criadas, pra gente vai ser, nossa, terror brasileiro. Pra gente não tem essas. Se tu conta, por exemplo, a história do Curupira pra um brasileiro e pra um americano, quem tu acha que vai ter mais medo? Provavelmente o americano. Tipo, mas que diacho, um ser que tem os pés pra trás, tipo, uma mula que não tem cabeça e sai fogo. Com certeza o americano vai achar bem estranho isso. Por exemplo, A história do Chupacu. um lobisomem parece que assusta muito mais a gente do que os americanos, por exemplo. De tanta falar sobre lobisomem, pra eles lobisomem, na real, tu viu como é que é caracterizado o lobisomem hoje em dia lá nos Estados Unidos? O lobisomem não se tornou nem mais algo que dá medo. Tu pode ver pelas animações, por exemplo, Hotel Transilvânia. Os lobisomens se tornaram uma piada. Sendo que aqui no Brasil, o lobisomem era visto como uma coisa absurda. De Ou até aquele filme lá que tem o vampiro e o lobisomem. Twilight? Como é que é? Sei lá. É aquele lá muito bobinho. Como é que é? Amanhecer, entardecer, anoitecer. Tá, é uma coisa assim. É Crepúsculo. Sim. Então, assim, é realmente diferença cultural. Uma coisa importante, gente. O motivo de a gente estar falando disso que aconteceu em 2008 é porque só agora, em 2021, que foi dito os motivos de ele ser despedido e o motivo de realmente ter terminado o Billy Mandy. De maneira clara, né? Porque até então era suposto, mas pra gente, de maneira clara, agora pra gente bater o martelo, é essa a explicação. É esse motivo. Por isso a gente quis trazer essa notícia pra conversar aqui com vocês. Mas apesar de tudo, As Aventuras de Billy Mandy tá disponível no catálogo da HBO Max. Então, o pessoal que gosta da animação, né, queria saber a respeito, tá lá ainda, existe. Mas essa é a razão bem provável de ter acabado na TV, que é onde a maior parte das pessoas assistiam. Então, é por isso. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like assustador aí pra gente. E também se inscreve no canal aí, se você não é inscrito ainda, para receber os vídeos sempre que a gente soltar, porque às vezes o YouTube não recomenda. E aproveita, já também deixa seu comentário aí para sugestões de outros vídeos e também para dizer o que você acha dessa história aí do Billy Mandy, de ter acabado, se você gostava, se não gostava, achava ruim, achava boa. O que achou da conversa? E também siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, também no nosso Discord oficial, para você sempre receber os vídeos. Apesar do YouTube não recomendar, no Discord está sempre lá os vídeos saindo, então você vai ficar sempre por dentro aí das informações. Então isso é tudo, pessoal. Espero que tenham gostado e fiquem ligados no Pode Ser.